Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa central da live da Unitur. Eu sou o Diego, estou aqui em Porto Alegre, onde temos a nossa matriz. E tenho aqui comigo a Natália, que já está aqui na sala. Oi Natália! Teu áudio está fechado. Ah, pronto. Boa tarde, tudo bem? Tudo muito bem, bem-vinda! Obrigada, viu? Obrigada primeiramente aí pelo convite, é um prazer passar aí um tempinho com vocês para a gente compartilhar aí algumas informações da nossa rede. E obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que te agradeço. A Natália está em São Paulo, né, Natália? Estou um pouquinho longe, né? Mas graças a Deus a gente tem aí a tecnologia que nos ajuda hoje a estar presentes mesmo distantes. É isso aí. O pessoal aqui já nos segue. Toda semana temos uma live, geralmente fazemos às quintas-feiras, mas essa semana não vamos ter uma, mas duas lives. Hoje vamos falar sobre um produto nacional muito interessante, que é o Cruzeiro Fluvial, que a gente vai falar sobre, pelo Rio Negro e Solimões, né, o Iberostar Grande Amazon. E amanhã aproveito já para convidar quem está aí nos assistindo, tem uma super live também no Instagram da Unitur, não vai ser aqui no Facebook, vai ser no Instagram, sobre o Caminho de Santiago de Compostela. O Paulo Hofmeister, que é o nosso CEO, o gestor da Unitur, vai estar amanhã lá no nosso Instagram, né, para bater esse papo sobre os caminhos de Santiago de Compostela. E aí aqui, através das nossas lives, Natália, nós já visitamos o Egito, a Croácia, a África do Sul, né? Fomos a Aparecida, os destinos brasileiros também, né? Então, esse aí, a gente está de quarentena, louco para viajar pelo Brasil e pelo mundo, aproveitar esse momento também para conhecer novos destinos e não podemos parar de sonhar, não é isso? E, Diego, eu acho que também é uma baita de uma oportunidade da gente promover o nosso Brasil, né, nos dias de hoje. Então, até pela situação que a gente vem enfrentando, enfim, questão de câmbio, questão de malha aérea. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade da gente estimular esses nossos destinos, né, que nós temos aí dentro do Brasil. E eu sou suspeita, mas eu acho o Gran Amazon uma excelente opção. Então, ele é um produto bem diferente do que a gente está acostumado e tem aí boas condições, né? Novidades, informações importantes
E eu acho que também o que é importante nesse momento é realmente condição, né, para você viajar, para a gente desmistificar que é um produto, digamos, caro, inacessível, e é justamente ao contrário, a gente tem aí excelentes oportunidades. Isso. Nós já fizemos grupos pela Amazônia com o Iberostar Grande Amazon. E de fato é um produto que tem muito, digamos assim, muito a ver com os clientes da Unitur, que muitas vezes viajam nos nossos grupos pelo Brasil e pelo mundo e sabem que nós já incluímos vários diferenciais, vários serviços, o acompanhante desde Porto Alegre, da cidade de origem, né? Ah, várias alimentações já incluídas, ou seja, aquele tipo de produto que cliente, o destino que o cliente vai mesmo para aproveitar, para curtir do início até o fim. E o Grande Amazon é sem dúvida alguma um produto super completo também nesse sentido, né? Exatamente. O que eu acho assim, eu costumo, né, descrever o Gran Amazon como uma experiência. Então, ele é literalmente uma experiência de você explorar a Amazônia. Claro, sem você perder todo o conforto e todo o padrão que a rede Iberestar tem aí nos resorts que nós temos espalhados pelo mundo, que é uma rede bastante renomada por conta disso, e a gente traz toda essa bagagem, todo esse serviço, essa qualidade para o Gran Amazon. E essa experiência, Diego, na minha opinião, para quem vai e faz, não é simplesmente, digamos, férias que você vai conhecer a Amazônia, só que tudo que você faz, todos os passeios que a gente te oferta, você tem muita informação agregada. Então, você volta para casa com uma bagagem de conhecimento sobre a região, que, na minha opinião, isso é impagável, impagável. Sim, é sim. E olha só, a gente sabe, né, que essa retomada do turismo vai ter uma grande preferência pelos destinos nacionais. Mas antes da gente começar a falar, Natália, sobre o Grande Amazon especificamente, eu queria te pedir para falar sobre a rede Iberostar, que está espalhada aí em vários países, né? Tá, perfeito. Eu acho que é importante a gente contextualizar, né? A Iberstar, ela é realmente uma rede de hotéis, ela é uma rede espanhola, então a nossa sede fica na cidade de Palma de Maiorca, na Espanha, tá? A gente tem aí mais de 60 anos de atuação no turismo, e quando a gente pega, Diego, o nosso portfólio geral da Iberstar, isso a nível mundial, tá? Eu estou falando aí em torno de 120 hotéis. Então, nós estamos presentes em mais de 17 destinos. Isso, quando a gente fala não só de Espanha, pela origem da rede, mas a Iberestar ela é muito forte quando a gente fala de Caribe. Então, Punta Cana, México, Jamaica, Cuba. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente fala dos nossos resorts na Bahia, na Praia do Forte, que é o Iberestar Bahia, o Iberestar Praia do Forte, e aí a gente tem em Manaus o Gran Amazon. Então, assim, te descrevendo de uma forma bem breve e rápida esse contexto de Iberestar, né? E o que eu acho interessante é que dentro desse portfólio aí de mais de 120 hotéis, a gente tem produto para diferentes perfis de clientes. Isso significa também quando a gente fala, digamos, qual é o seu budget para viajar. Então, eu tenho produtos, desde os produtos mais econômicos, desde produtos que são mais sofisticados, que são enquadrados numa categoria de luxo dentro da Iberostar. Então, eu consigo trabalhar dentro dessa oferta de produtos, esse leque, esses, digamos, diferentes perfis de clientes com diferentes budgets para gastar na sua viagem. Então tem estruturas, hotéis, resorts que eles são mais para famílias, outros que talvez sejam mais indicados para algo mais romântico. Como é que é essa questão? Como é que são as segmentações assim dentro da rede Tá? Iberostar? Exatamente, você disse tudo. Hoje eu tenho os resorts que nós classificamos dentro da rede como resorts familiares, e eu tenho os resorts que são resorts já voltados só para adultos, que aí seria mais, digamos, uma opção para uma lua de mel, para um casal que vai viajar sem os filhos, por exemplo, e que é um produto mais focado nesse público. Quando a gente fala de segmentação, até para o pessoal que nos escuta, saber identificar isso, os hotéis que são familiares, que eu aceito criança,
eu tenho aí 3 categorias, que é a categoria só Iberstar, que é a nossa mais econômica, que equivale, por exemplo, a um Iberstar Bahia, que equivale a um Iberstar Punta Cana Dominicana, lá em Punta Cana, tá? É a base da nossa rede. Depois eu tenho uma categoria acima, que equivale à categoria Selection, que aí equivale a um Iberstar Selection Praia do Forte. Equivale, por exemplo, a um Iberstar Selection Cancún, tá? Depois eu tenho uma nova categoria, que a gente chama de Coral Level. Eu não tenho essa categoria no Brasil. Eu só tenho essa categoria em Cancún, que é só para adultos, e na República Dominicana e Punta Cana, que é uma categoria familiar. E, por último, digamos no topo, eu tenho o que a gente chama de GRAM, que, em termos de resorts, são hotéis só para adultos, serviços mais sofisticados, eu tenho serviço de mordomo no apartamento, é uma outra linha de produto da Iberstar, tá? Quando a gente vem aqui para o Brasil, no caso, eu tenho o Selection, que é o Praia do Forte, eu tenho Bahia, que é só um Iberstar. Só que quando a gente fala do Gran Amazon, ele é um Gran, porém, Diego, ele é um Gran Heritage. O que significa essa palavra que é difícil? Que são hotéis da Iberstar que estão inseridos num contexto diferente. Então, são hotéis, digamos, únicos, o destino ele tem uma proposta diferente, muitas vezes a construção é um patrimônio histórico, e o Gran Amazon ele é inserido nessa categoria, tá? Por mais que ele seja um Gran, ele não é um só para adultos, mas ele tem essa categoria que a gente chama de Heritage. Perfeito, Natália. Queria ainda te pedir rapidamente para falar sobre a reabertura dos hotéis. Como é que os cuidados que vocês estão tendo pela rede, no caso esse na Bahia, o Iberostar, mas também o Grand Amazon. Queria que tu nos contasse um Legal. pouco sobre isso. Excelente pergunta. Eu acho que isso é um tema que está muito forte hoje, né? Todos nos perguntam muito dessa como que vai funcionar essa pós-abertura. Então, o ponto número 1. Hoje a gente tem programado as aberturas dos nossos resorts no Brasil para o dia 3 de setembro, tá? E o Gran Amazon inicia de novo a sua operação no dia 4 de setembro. Com isso, a gente tem aí, claro, novos protocolos inseridos na nossa operação. Para você ter uma ideia, Diego, a gente tem isso, eu falo a nível global da Iberstar, tá? Porque por mais que nós ainda não tenhamos aberto os nossos hotéis aqui, eu já tenho hotéis abertos na rede, no México, eu tenho a Jamaica abriu recentemente no início desse mês, e eu tenho aí uma previsão de abertura em outros destinos. Então, existe para todos os hotéis da rede um protocolo que se chama, um projeto que se chama How We Care, tá? É uma nova filosofia do grupo da Iberstar. Essa filosofia, ela é toda pautada e ela segue diretrizes do nosso Conselho Médico Consultivo. Então, a Iberstar, ela criou um conselho médico, tá? Para nos dar esses nortes, essas diretrizes. E o que eu posso dizer é que dentro dessa filosofia, a gente adaptou cerca de 300, digamos, protocolos para a gente deixar os nossos hotéis mais seguros para receber os nossos clientes de novo. Então, vou te dar alguns exemplos. A gente tem aí diversos certificados, a Iberstar, ela passa por auditoria, que é a Cristal Internacional, tá? E essa é uma auditoria que ela vai auditar o hotel nos padrões de higiene e segurança. A gente está seguindo todos os protocolos da OMS. A gente vai utilizar muito dessa questão do distanciamento social. Então, você pega aí a parte de restaurantes, as mesas mais espalhadas. A gente, num primeiro momento, quando a gente tiver uma ocupação até determinado nível, a gente não vai trabalhar com buffet, com os nossos restaurantes temáticos nos resorts. No caso do Gran Amazon, que é buffet, a gente vai adotar aquele sistema que eles falam de single touch. Então, isso significa que o cliente ele vai ser muito mais servido e assistido, digamos assim, na sua experiência a bordo. A gente está adotando outras formas de higienização dos nossos apartamentos.
Aí vai uma informação importante: o Grana Amazon, a partir do momento que a gente abrir, a gente vai operar com ele apenas com 50% da nossa capacidade. Porque com esse 50%, Natália, eu acho que travou um pouquinho aqui a tua voz. Vamos ver se a gente consegue voltar. Eu acho que a Natália, ela teve algum probleminha na conexão dela. Enquanto isso, vamos de vídeo. Então aqui eu vou colocar um vídeo pra gente saborear um pouquinho mais sobre o Grande Amazon. Enquanto isso, a Natália deve estar voltando aqui, tá? Então, vamos lá. Diego, desculpa, acho que caiu a minha conexão. Voltou? Voltei! Que bom! Aproveitamos para assistir o vídeo, que já estava aqui pronto. Acontece, mas que bom que conseguiu Legal, voltar. desculpa, eu peço desculpas, eu não sei, eu até comentei com você antes que hoje a minha internet está oscilando um pouco, mas que bom que você já introduziu aí o Grana Amazon com o vídeo. Eu só quero me certificar, que a gente estava comentando antes de eu cair do vídeo, que você me perguntou dos protocolos, né? Isso. E eu não sei se você me escutou, da parte que eu comentei que nesse primeiro momento a gente vai operar com o Grana Amazon com uma capacidade de até 50% das cabines. Sim. Né? Você Que é estava justamente falando, para vai a ser um gente serviço muito mais, digamos assim, que de algum modo os serviços eles vão ser mais personalizados também, né? Mais exclusivos. Assim. Exatamente. Eu acho que o que vale, Diego, se você até achar interessante, eu posso compartilhar com você depois esses protocolos. Existe um material que já é mais detalhado, né? Para a gente não se aprofundar muito nisso, mas o que eu acho importante é a Iberstar ela está cuidando de tudo para esse retorno. Então a ideia é essa, que os clientes retornem e que eles se sintam mais seguros do que nunca. E isso não vale só para o Grana Amazon, isso não vale só para os nossos resorts do Brasil, mas que as pessoas tenham em mente que vale para todo o portfólio da rede, tá? Perfeito. Porque são palavrinhas-chave, né, Natália? A gente sabe que palavrinhas-chave agora vai ser flexibilidade, segurança, né? Ninguém vai querer sair de casa enquanto não tiver sentindo uma certa segurança. E aí eu aproveito aqui para dizer que o Grande Amazon está com tarifas incríveis para viajar até outubro de 2021. Então, assim, ó, tá valendo muito a pena, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Deixa eu só aumentar, talvez, aqui um pouco a minha tela. Aqui já estou compartilhando, Natália. A gente vai falar um pouquinho dos roteiros, porque tem opções de cruzeiros de 3 e 4 noites ou 7 noites também, né? Então, exatamente. Aqui a Natália já falou as opções
da rede Iberostar no Brasil, no caso aqui o Iberostar Heritage Grand Amazon, né, que faz o cruzeiro pela Amazônia, e o Iberostar Bahia e o Iberostar Selection Praia do Forte. Praia do Forte que é, assim, eu adorei. Fiz férias na Praia do Forte, passei, assim, 3 dias ali e é incrível, as piscinas, assim, de água morna. Ah, que delícia. O Vontade de sol, né, o voltar. calor. E o que eu acho que é interessante também é assim, a gente está muito pertinho do aeroporto, então você não tem um grande deslocamento. Isso dá mais ou menos uns 56 quilômetros do aeroporto de Salvador até a chegada no nosso complexo dos hotéis. Bom, aqui nós já falamos um pouco sobre esses vários perfis, né, de hospedagem. E aqui vamos para o nosso. A nossa grande estrela de hoje, o nosso grande produto. É isso aí. O que eu costumo dizer, Diego, até por essa foto, que eu acho que ela é bastante ilustrativa, é que toda a ideia que nós temos de cruzeiro marítimo não se aplica para o Gran Amazon. Ele é um produto completamente diferente, tá? E eu sempre gosto de pontuar o que eu acho que são pontos fortes desse produto. Porque quando a gente fala de cruzeiro no Brasil, a gente sabe que a gente não tem cruzeiro o ano inteiro, que os cruzeiros eles operam com uma sazonalidade aqui no nosso país. O Gran Amazon é diferente. O Gran Amazon ele tem saídas o ano inteiro. Então, para quem quer fazer um cruzeiro fora de uma temporada de cruzeiro, é uma excelente opção, tá? E ele tem saídas todas as semanas. Ele é um produto que ele trabalha com o nosso sistema All Inclusive, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, a vivenciar nos hotéis da Iberostar, que são os resorts. Aqui vale o mesmo. E nesse sistema que eu te falo, além de bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas, room service na cabine, as refeições principais, todas as experiências na selva estão incluídas no nosso pacote. O que geralmente num cruzeiro marítimo você paga à parte, tá? Outro ponto que eu acho importante, criança. Por mais que ele seja um gran, eu aceito criança, mas o detalhe é a partir de 8 anos, por uma questão de segurança e porque eu vou ser muito sincera, não é um produto que tenha esse perfil de criança como os nossos resorts familiares, tá? E o último ponto que eu gosto de destacar, todas essas cabines que o pessoal consegue ver nessa imagem são externas com varanda. Então, eu não tenho nenhuma opção de cabine que seja interna. Maravilha. Porque tu imagina a paisagem que é, né? Ou seja, seria um pecado quase assim você ficar dentro de uma Exato. cabine interna sem ter toda essa explosão de natureza, assim. Tu imagina assistir um pôr do sol, o que não é, é um espetáculo, É né? maravilhoso. Você sentado na sua varanda, né, realmente apreciando aí essa paisagem, porque o cruzeiro, realmente, a ideia é essa, é um cruzeiro, é uma experiência de contemplação de paisagem, de exploração da Amazônia, então eu concordo com você, não faria o menor sentido você ter nesse produto cabines internas, então eu acho que é um ponto crucial, porque todas são externas com varanda. Natália, e aí eu já aproveito para te fazer uma pergunta, né? Porque um dos diferenciais é que ele não é sazonal, ou seja, a gente sabe que as temporadas de cruzeiros marítimos, né, vão mais ou menos de novembro até março, mais ou menos, aqui pela América do Sul, e depois voltam. O Grande Amazon tem durante todo o ano. Mas eu queria te fazer uma pergunta: como é que é a questão do clima na região? Né? Tem um período de mais chuva? É algo que prejudica ou não? Como é que é essa questão? Estou te fazendo porque são perguntas que muitas vezes chegam para nós, né? E Claro. são importantes. A gente está aqui para aproveitar e tudo que é pergunta, quem quiser, quem estiver aí assistindo, que quiser nos fazer, escreve aí nos comentários, meus colegas vão estar me passando por aqui, para a gente aproveitar esse momento com a Perfeito. Natália. E é uma pergunta realmente que eu acho que é pertinente, porque a gente fala quando a gente fala de Amazônia, período de alta do rio, período de baixa do rio, tá? O que eu vou ressaltar de novo é, independente se é alta ou baixa, o Gran Amazon ele navega.
Só que realmente são duas Amazônias distintas. Quando você vai num período de baixa, por exemplo, você tem ali a oportunidade de vivenciar as praias, as prainhas que são formadas por conta da baixa do rio. E quando você faz os passeios, você consegue ver, por exemplo, nas copas das árvores, a marca que a água chegou. Quando você está numa época de alta, você consegue navegar com as nossas lanchas durante os passeios por áreas, Diego, que o guia te fala, aqui era um campinho de futebol. Então você fala, poxa, o rio subiu tudo isso para permitir essa navegação. Então são duas épocas interessantes. Para você ter uma ideia, junho e julho, nesses 2 meses, são os períodos de maior alta, tá? De mais cheia do rio. Quando a gente fala de período de chuva, a gente está falando aí de maio até novembro. É um período que eu tenho maior incidência de chuva na região, tá? E aí, quando a gente fala dessa questão de calor, que muitos nos perguntam do clima de Manaus, né, que é bem típico da região, quente e úmido, eu estou falando que aí você pode pegar de junho até início de novembro. São aí os meses que você tem os maiores índices de calor na região. Então, maior cheia, junho e julho. A partir de agosto, o nível do rio ele tende a baixar. Perfeito, Natália. Então, aqui em Manaus, né, tem acesso fácil através desses aeroportos, Brasília, Rio, São Paulo, com conexões aí para os vários pontos do Brasil. Nós preferimos sempre colocar a chegada em Manaus um dia anterior da partida da saída do navio, né? Exatamente para não correr nenhum tipo de imprevisto, né? Então já colocamos muitas vezes, claro, a Unitur organiza toda essa questão, né, para vocês de traslados, ao menos uma noite de hospedagem em Manaus vale a pena para chegar e no outro dia traslado até o porto para embarque, né? Natália, qual é o E isso é uma horário? grande recomendação. Isso a gente sempre recomenda também, viu, Diego? Acho que é um excelente ponto. E eu acho que também a ideia, não só por segurança, né, de chegada, eu acho que, como Manaus não é um destino que a gente vai sempre, eu acho que vale muito a pena você agregar, por exemplo, um city tour na cidade. Porque é uma cidade que você tem aí pontos interessantíssimos, como teatro, você tem hoje em Manaus uma oferta de restaurantes que são restaurantes conceituados. Então, eu acho que vale a pena, sabe, você fazer esse mix de cidade e embarcando no nosso cruzeiro também. Perfeito. Natália, e qual é o horário que ele sai do porto e o horário que ele termina o cruzeiro também? Perfeito. Independente do roteiro, o nosso check-in, ele começa às 15 horas, tá? Às 3 da tarde. Então, ele vai das 3 até as 4:30 da tarde, sendo a saída do porto às 6 horas, justamente porque é quando a gente está tendo o pôr do sol. Então, você sai do porto de Manaus nesse momento, que é maravilhoso, tá? E quando você volta para o desembarque, ele desembarca bastante cedo. Então, por volta das 8, 8:30 da manhã, já está todo mundo desembarcado no retorno. Perfeito. Aqui eu vou só colocar a minha tela. Bom, aqui alguns pontos que nós já falamos, né? Ele é all inclusive, ou seja, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, como é que é? Perfeito. Bebidas alcoólicas, nível 12 anos, tá? Então, eu gosto de frisar isso para a gente reforçar que a gente está falando de uma carta de bebidas mais premium. Por exemplo, eu tenho no meu All Inclusive um whisky Black Label à disposição dos meus clientes. Então, isso vale para bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Perfeito, Natália. E quem tem algum tipo de restrição de alimentação, tem um cardápio também, digamos assim, direcionado, né? Sim, hoje a gente tem, digamos, o nosso sistema buffet tradicional, sendo que a nossa culinária, Diego, hoje é internacional predominante, mas todos os dias o nosso chefe ele tem um cuidado
de inserir muito da gastronomia local no nosso cardápio, tanto que tem até uma noite temática, a noite da Amazônia, que te permite, digamos, experimentar um pouquinho mais da culinária regional. E essa questão de... hoje a gente sabe que existe muito disso, né, dessas restrições. O que eu acho interessante é que quando existir isso dentro dos nossos passageiros, eu sempre peço para que vocês nos reportem antes da chegada, porque eu acho interessante a gente compartilhar essa informação com a nossa equipe interna, para que eles possam também se programar para atender, caso seja alguma coisa mais específica, digamos. Mas se for algo dentro do que a gente tem hoje, por exemplo, intolerância à lactose, glúten, isso a gente já incorpora no nosso cardápio. Perfeito. Natália, itinerários de 3, 4 ou 7 noites. Como é que funciona essas 3 opções de roteiros? O de 3 noites é o nosso roteiro que navega pelo rio Solimões. Esse roteiro, ele sempre vai ter uma saída fixa. Isso não muda. Então, você embarca na sexta-feira e você desembarca na segunda-feira. Então, são 3 noites de roteiro. É como se fosse, digamos, um cruzeiro de final de semana, tá? Quando a gente vai para o roteiro de 4 noites, aí o Gran Amazon navega pelo Rio Negro. Esse roteiro, ele começa na segunda-feira e você desembarca na sexta-feira. O de 7 noites, Diego, nada mais é do que você combinar os 2 roteiros, tá? Então, você vai conhecer o Rio Negro, você vai reconhecer o Rio Solimões, só que você vai passar aí a semana com a gente. Perfeito. Em relação, Natália, tem as suas diferenças também entre esses dois rios, né? Tem suas diferenças, assim, pode nos dizer algo sobre isso? Sim, digamos que, por exemplo, eu não posso fazer o roteiro de 7 noites. O que você me indica, Natália? Aí é uma opinião particular, tá? Mas para quem não conhece a região, é uma primeira ida, o roteiro do Rio Negro, que são 4 noites, é a minha indicação. Por quê? No roteiro do Rio Negro, eu tenho 3 passeios que eu não tenho no Rio Solimões. Os 3 são: primeiro, visita à comunidade indígena. Isso eu não tenho no Rio Solimões, tá? Eu só tenho no Negro. Depois, a interação com os botos cor-de-rosa é exclusivo do Rio Negro. E terceiro, é onde a gente visita um museu que conta a história da extração da borracha. É super interessante. Também é um passeio exclusivo do Rio Negro. Por esses 3 motivos, na minha opinião particular, ele acaba sendo um roteiro mais completo para quem não conhece a Amazônia. Porém, Diego, eu só reforço que isso não tira a beleza do Rio Solimões, tá? O Rio Solimões, ele é um rio que você percebe, por exemplo, a água, a coloração dele é mais barrenta. Ele é um rio que você tem aí muita presença das comunidades ribeirinhas. Então, ele é um rio mais habitado. Tanto que a gente visita a casa de um caboclo. Quando você vai para o Rio Negro, ele tem a coloração da água escura, mas ela é totalmente transparente. E um detalhe, não tem mosquito, porque o pH da água do Rio Negro ele é mais elevado do que o Rio Solimões. Então, isso contribui para que você não tenha mosquitos no Rio Negro. Perfeito. Ou seja, quem der para fazer os dois, está valendo. Exatamente, eu também recomendo. Isso aí, o roteiro de 7 noites, né? Bom, depois, rapidamente, toda a estrutura também de lazer, de entretenimento. A Natália já comentou aqui também os shows, né? Entretenimento a bordo, à noite, enfim. Tem sempre algo a oferecer além dos passeios durante o dia, né, Natália? Sim, eu acho que vale aqui só uma observação que, para quem busca um cruzeiro, é uma pessoa, por exemplo, eu sou super agitada, eu adoro a vida noturna, não é a proposta do Gran Amazon, tá, Diego? A proposta do Gran Amazon é realmente você explorar a Amazônia e isso se dá durante o dia. À noite, depois do jantar, eu sempre tenho um show. Mas, quando é 1 hora da manhã, o meu bar, ele fecha, que é justamente para a gente incentivar as pessoas a dormirem mais cedo,
porque tudo acontece muito cedo. Perfeito. Tem que estar recuperada para outro dia aproveitar toda a programação, né? Exato. Legal, Natália. Bom, então olha só, vou seguindo aqui, né? Tem algumas perguntas, Natália, que eu gostaria de te passar aqui, que os colegas me encaminharam, né? Como é que está a questão nesse período das políticas de remarcação? A previsão é de reabertura para setembro, é isso? Como você falou. Exatamente. E já tem saídas até outubro do próximo ano, né? Exato. Isso Mas eu como é acho que que é está interessante. a política de remarcações? Perfeito. Como a gente já tem tarifas disponíveis até outubro do próximo ano, isso é um ponto interessante, porque a gente sabe que as pessoas estão trabalhando muito com reservas futuras, tá? Digamos que de 4 de setembro, que é quando a gente abre, até dia 27 desculpa, até 21 de dezembro, antes da nossa temporada de Natal e Réveillon, a gente tem uma política especial por conta da pandemia, tá, Diego? Que isso te permite um cancelamento da sua viagem com até 24 horas antes do embarque, sem nenhuma cobrança de multa, tá? Então você pode cancelar até 24 horas antes, até 21 de dezembro. A remarcação, como a gente tem muitas promoções, claro que isso vai depender se vai ter uma diferença tarifária ou não, conforme a sua data. O que eu posso dizer é que, por conta dessas ofertas que eu tenho em vigência hoje, a maioria das remarcações que nós estamos tendo hoje não está tendo diferença, a não ser, por exemplo, que você queira remarcar para um Réveillon, que aí, inevitavelmente, é uma temporada diferente, tá? Mas, até o final do ano, 24 horas antes de cancelamento, não tem cobrança. Perfeito, Natália. E fizeram também aqui algumas perguntas quanto à acomodação, quanto às cabines, né? São cabines duplas, acomoda até quantas pessoas? No máximo, 2 pessoas por cabine. Eu não tenho cabine tripla no Gran Amazon. Isso porque muito do mobiliário que o pessoal pode ver nessas imagens são fixos. Então, isso não me permite, digamos, colocar uma cama extra, tá? Essa imagem que você mudou agora é exatamente de uma cabine, digamos que a gente chama de standard, que são as cabines que ficam na lateral do barco, tá? 23 metros quadrados, ou configuração com 2 camas, ou configuração com uma cama king. Esse é o banheiro da cabine. Eu gosto de reforçar, porque para as mulheres isso é um paraíso, tá? É bem diferente de um cruzeiro marítimo. As cabines, além da varanda, elas são equipadas com frigobar abastecido, com água, refrigerante, cerveja, cafeteira Nespresso, cardápio de room service, tudo isso à disposição. Detalhe importante, tá, Diego? Eu tenho cabine conjugada. Então, para aquela família que vai levar a criança de 8 anos junto, eu não consigo acomodar junto, na mesma cabine. Mas eu tenho a opção de 2 cabines com a porta de ligação para atender esses casos. Perfeito. Bom, aqui, quantas cabines são, Natália? Eu vou passar São rapidamente aqui essa imagem, tá. que seria o mapa das cabines, mas se puderes nos dizer quantos andares, ah, quantas cabines, São, né? são 72 cabines no total, tá? E dessas 72, Diego, só 2 cabines são suítes, tá? Que aí você tem 50 metros quadrados, é uma cabine mais luxuosa. O restante segue aquele padrão daquela foto que a gente compartilhou aqui. Perfeito. Bom, em relação à gastronomia, tem duas opções de restaurantes, é isso? Exatamente. A primeira foto aqui está acima é do nosso restaurante principal, que é o buffet, que é café, almoço, jantar. E essa foto de baixo, nós temos um restaurante que fica no nosso último deck, que é o deck da piscina, que ele é bem informal. Então, ele é um apoio à piscina, tá? Então, digamos que você voltou do passeio, você está na piscina, você, poxa, eu não quero descer para almoçar. Você tem toda essa estrutura à disposição nesse deck, né, que é o nosso restaurante grill, que a gente chama de Tucano Grill. Perfeito.
Bom, aqui o itinerário, né? Talvez para quem está nos acompanhando pelo Face, a imagem não seja tão visível, né? Mas quanto ao itinerário, Natália, como é que funciona? Por exemplo, qual horário que o navio atraca para os passeios? Como é que é essa questão da programação também? O que eu acho que é importante ressaltar é que sempre saída de Manaus, tá? Independente do roteiro. A gente já comentou sobre os horários de check-in e de check-out, né? Que a gente tem a opção de 3 noites, 4 noites e 7 noites. E a gente tem os pontos de parada, que é justamente onde a gente para fazer as excursões, as experiências na selva. A gente não para em Porto, tá? Ele para realmente no meio do rio e os hóspedes desembarcam nas nossas lanchas, que são lanchas rápidas, tá, Diego? Para até 23 pessoas, sempre com um guia da Iberstar acompanhando, que conhece muito bem a região, e um piloto da lancha, então tem todo esse protocolo de segurança, tá? E geralmente a gente oferta, dentro da nossa programação, um passeio de manhã e um passeio no período da tarde. Esses passeios matutinos geralmente eles começam às 8 horas da manhã. Então, 8 horas você já está embarcado na lancha e eles têm uma duração aí dentro de 1 hora e meia, 2 horas. Quando você volta para o barco, você pode descansar, você tem a piscina, a jacuzzi, a gente oferta palestras a bordo sobre os temas da região, tá? E o passeio à tarde. Tem um passeio que é noturno, que aí, na minha opinião, é adrenalina pura, que é quando a gente vai fazer o passeio noturno, que você vai vivenciar a floresta à noite e você vai ter a focagem de jacaré, Uau! tá? É o passeio que acontece à noite. Nossa, deve ser incrível mesmo, né? E com toda a É, segurança, eu queria te fazer uma pergunta quanto à acessibilidade, assim, como é que é? São passeios que, para quem talvez tenha mais dificuldade de locomoção, se caminha bastante ou não, como é que é? olha, eu tenho, em termos de estrutura do barco, eu tenho cabine adaptada, e eu tenho a bordo um elevador que te dá acesso a todos esses decks, tá? Só que quando a gente vai para essa questão dos passeios, dependendo da necessidade especial que o cliente tenha, ele não vai poder usufruir de todos. Um exemplo, eu tenho dentro da nossa grade o que a gente chama de caminhada na selva. Esse passeio, por exemplo, você caminha realmente dentro da mata. Então, o percurso que você faz, ele não é plano, então não seria uma boa sugestão, por exemplo, para quem faz utilização de cadeira de rodas. Então, essa questão de usufruir dos passeios externos, isso vai depender muito realmente de qual a necessidade que o cliente tem, tá, Diego? Mas falando da nossa estrutura interna, eu tenho uma estrutura para atender. Perfeito. Bom, então aqui falamos rapidamente sobre esses passeios, né, toda a grade de programação, esse contato com as comunidades locais, que é algo incrível, assim, de uma riqueza, né, ter esse contato, saber como é que vivem, além de toda a natureza e de todo o conforto a bordo, porque isso que é legal. O Grande Amazon ele nos dá a possibilidade de fazer uma experiência rica de natureza, né? Mas com todo o conforto de um hotel flutuante, assim, né? Então, com uma gastronomia maravilhosa, então é aquela combinação perfeita, além dessa possibilidade de visitar essas comunidades ribeirinhas, né? E é justamente a gente oferece, às vezes as pessoas falam, eu não vou para a Amazônia porque é muito rústico. E realmente, claro, você tem opções de produtos que te oferecem algo mais rústico, mas eu volto a insistir, quando você está dentro da estrutura do Gran Amazon, você tem todo o conforto, todo o padrão e a qualidade da Iberstar, tá? Perfeito. Então vou passar aqui rapidamente aqui algumas imagens do interior, né? Essa é uma biblioteca que a gente tem a bordo. Esse é o nosso salão, é o auditório onde acontecem os shows noturnos, as palestras, tem um bar nesse auditório. E quando a gente vai sair para os passeios também, esse é o local que é o ponto de encontro que a gente organiza para os clientes embarcarem para as lanchas. Perfeito.
Aqui também A a pesca pesca da da piranha. piranha. Legal. Aqui, como a gente falava, né, esse contato também com as comunidades ribeirinhas. Exatamente. Esse é um show folclórico que acontece na última noite. O brasileiro ele adora a noite do comandante. Então a gente também oferece isso no nosso produto, tá? Independente do cruzeiro, na última noite com um show especial de encerramento e você também tem um jantar, digamos, especial nessa noite, que é para finalizar aí com chave de ouro o roteiro. Perfeito. Aqui as lanchas, como você falou, né? Sim, que são lanchas rápidas, né, que tem toda a segurança, a nossa ponte de comando, que inclusive existe esse passeio, né, esse tour que a gente faz com os clientes para conhecer aí onde tudo acontece, né? Perfeito. Aqui, o pôr do sol, que deve fantástico, um momento incrível para curtir bem a dois, ou com os amigos, com a família. É isso aí, Natália. Olha só, acredito que todas essas informações que você nos passou, super importantes, assim, e queria ainda te fazer uma, né? Tudo certo, já entrei Claro. em contato com a Unitur, já fechei meu pacote, tem promoção rolando, 50% para o segundo passageiro, ou seja, aproveitar para viajar até outubro do próximo ano, já tem as saídas confirmadas. O que levar na mala? A gente até tem, digamos, um protocolo, né, que a gente chama de dicas para viajar, o que eu acho que é importante, a gente levar em consideração o clima e a proposta do barco. A gente está falando de Manaus, que tem um clima que é quente e úmido. Então, Diego, roupas leves, tá? A gente não tem um dress code para o barco. O que eu sempre recomendo é para caminhada na selva, esse sim é um passeio específico que eu sempre recomendo. Levar uma calça comprida, uma blusa de manga longa, tênis, tá? Porque você realmente entra na mata para você não ter assim, eu esbarrei numa planta e me machuquei. Mas fora isso, é roupas leves, uma roupa especial, mas que também não precisa ser nada super sofisticado para a noite do comandante, tá? A única observação que eu faço é para os homens. O nosso restaurante principal, que é o buffet, pro jantar, a gente pede para os homens usarem calça comprida e sapato fechado. É a única restrição que eu tenho. Fora isso, repelente, protetor solar, vale levar uma capa de chuva, porque o clima lá também é bastante instável. Mas caso você esqueça alguma coisa, a gente tem uma lojinha a bordo do barco que você pode comprar essas coisas mais básicas que às vezes a gente esquece de colocar na mala. Perfeito. Ainda uma última pergunta, Natália. Tem também um atendimento de pronto-socorro dentro do navio? Como é que é? A gente tem um ambulatório, digamos assim, tá? É uma sala dentro do nosso barco para esse primeiro atendimento. Acompanha a viagem um paramédico, tá? Então, se você precisar de algum auxílio, alguma medicação, algum atendimento, eu te ofereço esse primeiro atendimento. Agora, Diego, se for algo, digamos, mais sério, que precise aí de uma remoção para um município mais próximo, aí isso é feito. Mas a bordo, para esse primeiro atendimento, a gente tem todo esse suporte. Perfeito. Natália, olha, quero te agradecer. A nossa conversa aqui vai chegando ao fim, mas quero te agradecer por todas essas informações que você nos passou. O Grande Amazon é um produto assim que o time da Unitur está inteiramente à disposição para oferecer informações, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Todo o time está preparado para atender com conhecimento, né? E olha, é isso aí. Amanhã, só para lembrar então, temos live lá no Instagram da Unitur sobre os caminhos de Santiago de Compostela, imperdível, né? E aproveito para lembrar também, olha, tem passagem aérea, promoção de passagens aéreas, com flexibilidade também de remarcação. Então assim, ó, tá, tudo bem, não vou querer viajar agora, mas os últimos meses ali do ano, início de 2021, até metade do ano que vem, já tem tarifa disponível de aéreo, aluguel de carro, cruzeiro, Grande Amazon maravilhoso aí esperando para receber.
Então é isso, né, Natália? Vamos aí esperar que logo logo tudo vai estar superado e a gente vai poder visitar esse Brasil e esse mundo com mais gosto ainda, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço essa oportunidade da gente compartilhar um pouquinho mais algumas informações sobre o barco. Realmente é um produto fantástico e eu volto a pontuar, tem excelentes condições, então são boas oportunidades para você programar e planejar aí a sua viagem para conhecer a Amazônia, que é assim uma energia incrível, é uma paisagem incrível. Eu tenho certeza que as expectativas serão superadas e contem com a gente. O que vocês precisarem, novas dúvidas que venham a surgir, também coloco não só eu, claro, mas todo o time da Iber estar à disposição de vocês. Perfeito. O pessoal deve estar se perguntando, tá, mas tudo isso deve ser uma fortuna, né? E aí, como eu falei de promoção, aproveito para dizer que tem promoção de 50%, né? Segundo passageiro grátis, né? Por exemplo, o cruzeiro pelo Rio Solimões, 3 noites, né? O valor da cabine dupla, ou seja, duas pessoas, além das taxas, né, e gorjetas, está saindo por R$ 4.258, que pode ser parcelado. Enfim, entre em contato com a Unitur para garantir, né, a tua viagem até outubro do ano que vem no Grande Amazon com tarifas assim, ó, imperdíveis. Não é isso, E Natália? segundo passageiro, com 50% de desconto. Vale a pena. É Não isso. percam. É verdade, é uma grande oportunidade. É isso aí. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez. Sempre um momento de muita alegria estar aqui nas nossas lives para a gente conversar sobre aquilo que a gente ama, que é viajar. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 Natália. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Cuidem-se.